Graças a Deus. Hoje é sábado, alguém pode estar em casa para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, que é muito bom para todos nós. Nós sabemos que quando nós paramos um pouco para ouvir a palavra de Deus, isso traz para nós benefícios e benefícios maravilhosos, não é? E nós louvamos a Deus pela bondade do Senhor. Eu estou enrolando aqui um pouco na minha fala para que possa ver se vai aparecendo alguém para ouvir uma porção da palavra de Deus que pode trazer para nós um despertamento espiritual, pode trazer para nós algumas correções e pode trazer para nós benefícios. A palavra de Deus, ela pode também mudar a nossa vida, ela pode também mudar o nosso casamento, ela pode mudar o nosso relacionamento, ela pode mudar a nossa vivência. Por que que ela pode? Porque depende de nós, né? A água pode matar a minha sede, a água pode saciar a minha sede, mas a água pode não saciar. Se eu não bebê-la, ela não saciará a minha sede, né? Então, a palavra de Deus também ela pode fazer muitas coisas boas em nossa vida, em nosso ser. Ela pode alterar a rota da nossa vida, dependendo da maneira como nós aplicarmos a palavra de Deus, não é? E eu queria ler aqui com você em Tiago, né? Eu vou falar sobre a língua, e eu queria falar sobre a ética e o controle da fala. A ética e o controle da fala. Muitas vezes há confusões entre nós, a falta de entendimento, tudo isso por causa da fala. Por exemplo, Tiago nos ensina muitas coisas e ele vem nos ensinando sobre a ética e o controle da fala, não é? A forma que nós falamos. A mentira, ela é tão antiga quanto ao homem. Desde que o homem existe, existe a mentira. Desde que o homem está na terra, está o pecado na terra. Portanto, a mentira ela é muito antiga e quanto à história da humanidade, né? O engano tem acompanhado o homem desde que pecou. Portanto, a murmuração é uma das coisas que traz para nós grandes transtornos, porque com os nossos lábios nós estamos murmurando, lamentando contra Deus, ao invés de agradecer. E é tão fácil nós murmurarmos, é tão fácil nós lamentarmos, né? É tão fácil nós perdermos a paciência e falarmos besteiras, falarmos coisas que não convinha ter falado, mas compreendemos que precisamos aprender a cada dia, ter o controle dessa peçonha, chamada língua, um dos nossos membros bastante perigosos. O homem pode controlar os grandes animais da selva, pode domar um leão, pode domar um tigre, fazer ele adestrá-lo, fazer ele ficar como um gato manso, mas existe um problema sério que o homem não consegue fazer muitas vezes, é dominar a língua. A língua para nós é um problema sério, ela nos atrapalha em muitas coisas. E às vezes os nossos ouvidos captam o som e a língua quer já responder. É essa peçonha terrível que nós temos que às vezes nos faz pecar, às vezes nos faz ter momentos difíceis, momentos chatos, momentos que trazem para nós desavença até mesmo, né? Então nós precisamos ter cuidado. Eu digo precisamos, e por mais que nós lutamos para ter cuidado com essa peçonha chamada língua, nós vamos sempre tendo dificuldade com ela, né? Nós temos dificuldade de lidar com esse bichinho. Não é à toa que Tiago escreve aqui algumas coisas sobre isso, porque esse membro do nosso corpo, ele causa muitos problemas, ele causa muitos transtornos, ele às vezes nos faz perder sono. Por incrível que pareça, saber que a língua nos faz perder sono, é isso. Nós, se batermos muito a língua, se mexermos muito com ela, se deixarmos ela solta na boca, ela traz para nós dor de cabeça. E eu quero ler com você aqui na carta de Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago, capítulo 3. O tema dessa carta é freio na língua. Que difícil, né?
pôr um freio na língua. E se puséssemos um freio, tenho certeza que nós íamos deixar de falar muita coisa. Tiago fala aqui, no capítulo 3, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Se alguém não tropeça no falar, ele é capaz de dominar todo o seu corpo. Que coisa linda, né? Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Colocamos um freio no cavalo e dirigimos o corpo inteiro do cavalo. Fazemos dele o que nós queremos. Ele vai puxar a charrete, ele vai puxar a carroça, ele vai puxar o arado, ele vai fazer o que nós queremos, né? E nós temos um problema terrível de não conseguir dominar a nossa língua. O verso 4 ele diz, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Para onde queira, ele é conduzido por um homem. Um homem ali com tanta facilidade leva aquela monstruosidade para onde quer. E por que nós não conseguimos dominar esse bicho que está dentro da nossa boca, vivo, essa peçonha terrível que às vezes nos faz padecer noites de sono, às vezes nos faz arrepender, às vezes nos faz nos humilhar e ir até a pessoa e dizer, olha, você me perdoe, aquele dia eu não estava bem, mas na verdade é a língua que se soltou dentro da boca. Porque esta língua é terrível e ela traz para nós muitos problemas, não é? Ela pode levar à fofoca, à maledicência, aos falsos testemunhos. E aparece constantemente em relacionamento humano, gerando uma comunicação defeituosa. Uma comunicação defeituosa. Podemos falar uma coisa e a pessoa entender outra, porque nós falamos e falamos mal. Às vezes não falamos com muita clareza. Portanto, a língua precisa ser trabalhada. É preciso ser trabalhado. Tiago diz, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Controlamos o corpo inteiro. O navio é dominado por um homem, por mais que esteja ventos, tempestuoso, ele é dominado apenas por um homem que está ali para controlá-lo e levar para onde quer ou no seu porto final. E nós, seres humanos pequenos, sofremos, porque para pôr um freio na língua, às vezes é difícil. Sabe que às vezes é melhor nós darmos uma bela mordida na língua e deixar o sangue correr do que falar coisas vãs, coisas terríveis, às vezes afetar uma família, às vezes afetar um casal, às vezes destruir lares. A língua tem poder para isso. A língua tem poder para destruir, para botar fogo numa cidade, não é? Destruir uma nação inteira. E Tiago continua dizendo aqui no verso 5, assim também a língua é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Uma fagulha, um palito de fósforo, nós podemos incendiar uma grande selva, acabar com a Amazônia, com um palito de fósforo. Né? E a língua é desse jeito. Conforme a forma que nós abrimos e para onde nós a direcionamos, nós podemos arruinar lares, arruinar igrejas, arruinar cidades, arruinar muita nação. Podemos arruinar uma nação. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe a chamas toda a carreira da existência humana, como é posta em ela mesma em chamas pelo inferno. Ela pode destruir muitas coisas. Veja só os males que a língua pode causar. E nós às vezes nos esquecemos que nós precisamos dominá-la. Nós precisamos dominá-la. Quem é mais impulsivo, quem tem o sangue quente, né?
Geralmente a gente às vezes está meio agitado e não deixa passar sequer um detalhe. A língua já bate em cima. Isso prejudica, às vezes entristece outros, às vezes entristece a nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos, porque nós precisamos tentar pelo menos segurar esse bicho quieto aí para ver se as coisas se alinham e não venha trazer transtorno. O verso 7 diz assim: pois toda espécie de feras e de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Toda espécie de bicho, de répteis, de seres marinhos é domado pelo ser humano. Um tubarão é domado pelo ser humano. E por que nós não conseguimos domar esse nervo, essa peçonha terrível que muitas vezes leva-nos para a ruína? O verso 8: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno e mortífero. Carregado de veneno mortífero, veneno que mata, né? E causa grandes tragédias mesmo. Todos vocês, eu acredito que já têm tido experiência com essa bendita língua, com essa bendita peçonha, né? De destruir, de arruinar, de entristecer pessoas, de magoar corações, de fazer pessoas virarem a cara para nós, pessoas separarem-se de nós. Isso é terrível, essa língua é terrível. Eu estava estudando hoje aqui, não sei por que me incentivei a estudar essa parte aqui falando sobre isso, a ética e o controle da fala, e eu vejo que isso realmente tem sido um mal para nós, tem sido um mal terrível para todos nós. Precisamos manter este membro calminho dentro da nossa boca para que ele fique quieto. O verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não convém que a nossa boca que procede bênçãos venha trazer também maldição. Eu me lembro de uma igreja que tinha na Grande São Paulo, e eles estavam começando ali, mas tinha bastante gente, e ao lado tinha uma família que morava ali, e era uma igreja assim bastante desordenada, gritavam muito, muita gritaria, som muito alto, coisa desordenada completamente, gente fora de órbita. E eles falavam muito alto, os vizinhos, é óbvio que se chatearam com aquilo. E eles todos levantaram as mãos para o lado dos vizinhos, amaldiçoando os vizinhos. Gente, veja só como essa bendita língua chega aonde, né? Amaldiçoando os vizinhos, porque eles estavam sendo perturbados. Eles estavam perturbando e não queriam que os vizinhos fossem perturbados. Então nós precisamos ter cuidado com essa bendita língua para nós abençoar e não maldizer, né? Precisamos ter, Tiago diz aqui que não é conveniente que assim seja, não convém que seja assim. Nós temos que tentar mudar, temos que tentar segurar. Eu estou dizendo isso principalmente para mim, que tem um sanguinho aí um pouquinho quente e às vezes quero falar coisas que não deveria falar e preciso segurar. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada não pode dar água doce. Que fonte a nossa será? Nossa fonte é salgada ou é doce? Às vezes nós decepcionamos com nós mesmos, ficamos tristes. Quantas vezes eu abro a boca e falo alguma coisa, depois o próprio Espírito Santo que habita em nós se entristece. E a Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo que está em vós. E muitas vezes o Espírito Santo que está em nós se entristece, e essa tristeza reflete para a nossa alma, e nós percebemos que é preciso fazer um conserto logo que imediato ali, porque a coisa ficou feia, por causa da bendita língua. Essa língua que deveria proferir coisas boas, às vezes profere coisas ruins. Alguém não tropeça no falar, é perfeito. Quem não tropeça no falar é perfeito. Então, é difícil achar alguém perfeito. Porque todos nós tropeçamos no falar.
E é por isso que Tiago traz essa instrução aqui para nós, para que nós possamos compreender e tentar segurar esse bicho aí, pôr um cabresto e tentar segurar, não é? Grande parte dos problemas da nossa comunidade está relacionada de alguma forma ao uso indesejável, indisciplinável da língua. Grande parte dos problemas causados por nós vem da bendita língua, né? O pecado através da língua nós podemos adquirir ou cometer o pecado da murmuração. E com esse pecado da murmuração, ele não vem só. Ele vem embalado com a incredulidade, com a incapacidade de recordar e com a incapacidade de contemplar os atos bondosos de Deus. Com a murmuração, quem murmura, ele deixa de ver o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus faz. Ele só se lembra do detalhe ruim que ali está no momento. Conta-se a história de uma menina que morava em um prédio e a janela do prédio dava para um lado e para o outro, ali formando um L, né? Um L, para um lado e para o outro. E havia um jardim lá embaixo, havia um jardim muito bonito e o seu cachorrinho morreu e foi enterrado em um lado do prédio. E aquela menina, cada vez que olhava para baixo, chorava, ficava muito triste saber que o seu cachorrinho estava ali enterrado. E ela não conseguia esquecer. Um dia o seu pai a chamou e disse: querida, vamos olhar em uma outra janela? Aí passaram a olhar na janela e observar as flores lindas que tinha no jardim. E a murmuração ela é assim. Ela traz para nós incredulidade e faz-nos enxergar só as coisas ruins que existem no momento. E nós precisamos compreender que neste momento ruim, o qual alguém está vendo ou alguém está passando, também existem coisas boas para ser observadas, para ser vistas. E nós precisamos compreender que a língua traz para nós o murmúrio, a murmuração. E murmurando nós deixamos de agradecer a Deus. Como toda enfermidade provocada por vírus carece de um tratamento, a língua também precisa ser tratada para que nós sejamos menos murmurentos, menos blasfemadores, menos reclamadores. Eu estava na fila do hospital esses dias e nós estávamos ali, eu fui levar minha esposa, a Sandra, e nós estávamos impacientes, claro, esperando ali bastante tempo. E tinha uma mulher que a língua dela não parava dentro da boca, ela reclamava, falava: quanto tempo, tanta gente já foi atendida na minha frente, por que esse povo não me atende? E ela falava e olhava para ela, aquele tipinho de crente. Eu falei: essa irmã aí vai dar problema aqui, né? Essa irmã vai causar um problema, porque ela não parava de reclamar da fila aqui, das chamadas que havia, e ela não era chamada. Portanto, a murmuração faz esquecer dos benefícios. E eu comecei a pensar enquanto ela reclamava. Ela devia dar graças a Deus de estar aqui, um hospital bom, sendo atendida por médicos bons. Quantas pessoas não têm oportunidade de vir a um hospital como este? Ela está bem, ela está em pé, ela está falando. Eu comecei a observar esse detalhe. Mas quando nós estamos com esse espírito da murmuração em nossos lábios, nós deixamos de observar as coisas boas, deixamos de observar aquilo que é bom. O germe da murmuração é uma maldição dos séculos. É uma maldição dos séculos. Quantas pessoas, se nós formos andar na rua ou dentro de um ônibus, qualquer lugar, nós vamos ver as pessoas reclamando terrivelmente. É uma murmuração do século. As pessoas deixam de agradecer para murmurar, para reclamar. E isso não é bom diante de Deus. Nós precisamos segurar essa bendita língua dentro dos nossos dentes para que sejamos menos murmurentos ou murmuradores, não é? Porque essa murmuração ela pode impedir de até mesmo nós recebermos alguma bênção de Deus. Porque nós estamos reclamando do que nós temos, Deus nos deu algo, nós estamos reclamando do que nós temos, e de repente a reclamação deixa de ver, de agradecer por aquilo que o Senhor tem dado para nós. Vamos deixar de ser mais murmurentos
e sermos mais gratificantes pelo Senhor. Nesse período que nós estamos passando, digo a minha família, há dias que nós estamos muito exaustos e dá vontade de reclamar, dá vontade de falar alguma coisa. E esses dias eu falei, Senhor, eu estou tão cansado com essa situação, já estamos quase 2 anos com isso, a Sandra direto no hospital, e tudo isso nos desgasta. E aí começamos a querer ser murmurentos, querer murmurar. E é preciso que nós caiamos na real e deixamos a murmuração, né? A murmuração é um impedimento para a operação de Deus, para o agir de Deus. Quando nós murmuramos, Deus não pode agir na nossa vida. Porque se nós estamos reclamando do que nós temos, né? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Se nós formos fiéis a Deus, gratos a Deus pelas lutas mesmo, pelas provas, aí nós vamos estar agradecendo e trazendo alegria para o coração de Deus. Se nós deixarmos de ser murmurentos, nós vamos agradecer a Deus. E precisamos ser gratos por tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Isso eu estou falando para mim mesmo. Eu preciso a cada dia aprender a dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Esse período que estamos passando, seja da pandemia, seja de uma doença em casa, seja da falta d'água, por exemplo, lá em Porto Feliz, o pessoal está sem água. Terrível ficar sem água. E muita gente murmura, muita gente reclama, muita gente blasfema, porque está sem água. Imagine ficar sem água até mesmo para tomar banho, para lavar uma louça. Já nos bons tempos estão assim, é terrível. Então há muitos motivos para nós murmurarmos, mas será que não há motivo para nós agradecermos a Deus? Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? Há um cântico que diz, conta as bênçãos, conta quantas são, e hás de ver surpreso a quantidade de bênção que nós recebemos. Nós precisamos contar as bênçãos e contar quantas são, né? Dá até aí um problema de linguística aí. Conta quantas são, né? E hás de ver surpreso o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Então, se nós olharmos para as bênçãos, nós vamos ver que são muitas. Muitas bênçãos, muitas bênçãos. Eu vou citar algumas. Quando nós acordamos de manhã, nós abrimos os olhos, já temos uma bênção grandiosa. Estamos vendo. Quando nós percebemos, nós estamos vivos porque estamos respirando. Quando nós ouvimos algum ruído, epa, os meus ouvidos estão bons. Graças a Deus não estou surdo. Pisamos no chão ao levantar da cama, estamos ficando em pé, consigo ficar em pé, graças a Deus por isso. Nós nos esquecemos desses detalhes. Mas não, nós esquecemos de tudo isso. E sabe do que nós vamos lembrar? De uma coisinha qualquer que está faltando para nós. De um detalhezinho. Né? Por exemplo, eu posso voltar a citar Porto Feliz. As pessoas podem esquecer de todas as bênçãos que Deus deu e lembrar que não tem água. E começar a lamentar porque não tem água. E quantos estão nos hospitais? Eu estava aqui no Hospital Santa Marcelina com a Sandra e observando aquelas pessoas nas macas, pessoas de idade, tão castigadas pela enfermidade. E eu comecei a observar aquilo e ver que nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. Muitos motivos. Né? Nesse momento de pandemia que nós passamos, e talvez voltaremos, só Deus sabe, mas muita gente ficou deficiente, muita gente morreu, muitos familiares perderam os entes queridos e nós aqui estamos. Então é motivo para dar graças a Deus. Então a murmuração, ela traz para nós incredulidade, não é? E nós precisamos compreender que nós somos templos do Espírito Santo e não templo de lixo. Não podemos acumular em nós lixos de murmuração, de lamento, de reclamação. Isso é normal do ser humano, mas nós, como cristãos, conhecedores da Bíblia, precisamos devagarinho ir mudando isso, não é? No período da nossa vida, nós temos aí, a partir do momento que passamos a ser criança, adolescente, que nós conseguimos entender, a partir desse momento até o final da nossa vida, nós temos esse período de conserto, de mudança, né? Do nosso comportamento.
A murmuração reflete nos ataques de Satanás ao crente em diversas áreas. Deus condena de modo incisivo a murmuração. Se nós formos olhar na palavra de Deus, Deus condena a murmuração em várias partes, dizendo que nós não devemos murmurar. Por quê? Porque muitas vezes a culpa do erro, a culpa de alguma coisa, somos nós mesmos. Claro que há muitas coisas que nós não temos culpa. Eu não tenho culpa de meu filho estar doente. A cidade não tem... Vamos pensar que a cidade não tem culpa de estar sem água. Nós não temos culpa de muita coisa. Mas muita coisa são causadas por nós. Principalmente com essa bendita peçonha. Não é? Porque, pois, se queixa o homem, queixe-se próprio homem do seu próprio pecado. De que, pois, queixa o próprio homem? Queixe do seu próprio pecado. Muitas coisas nós queixamos e devemos queixar do nosso pecado. Portanto, a ética e o controle da fala, ela envolve o pecado da murmuração, ela envolve a incredulidade, ela envolve a incapacidade de recordar e ela envolve a incapacidade de contemplar os atos que Deus tem feito em nossa vida. Os atos da bondade de Deus. Quando nós estamos focados com os nossos olhos em algo que é ruim em nossa vida, nós deixamos de ver a parte boa. Né? Imagine que eu vou ficar focando os olhos, estou aqui fora de casa, minha casa está lá, a igreja está lá, e nós estamos distantes, e começar a olhar para este lado, eu vou deixar de ver as bênçãos de Deus, a companhia de Deus na nossa vida diariamente, 24 horas. O Senhor tem nos abençoado 24 horas por dia, a mim e a você também. É que nós deixamos de olhar para as bênçãos de Deus. Então, aí começa a vir a incredulidade, a perda da fé e o ambiente mais propício para o surgimento do pecado, da murmuração, é a incredulidade. A gente passa a desacreditar que Deus está com os olhares atentos para nós, que Deus está cuidando de nós, e nós podemos até cair naquela besteira e dizer: eu acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que Deus não me ama mais, eu acho que Deus não me quer, eu acho que eu cometi algum pecado muito grave. Aí alguns brincam, deve ter tirado pedra na cruz ou quebrou ovo de tico-tico, né? Deve ter quebrado ovo de tico-tico para sofrer, para passar por aflições. Aí quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vamos ver um outro grande exemplo de perseverança sem murmuração, uma vida grata a Deus. Lá no final, teve ali os momentos que ele, no percorrer, aliás, não no final, mas no percorrer da sua vida, teve os momentos que ele também teve um pouco de medo e até falou algumas coisinhas, por exemplo, amaldiçoando no seu próprio dia. E uma mulher que ele teve, companheiríssima, ajudando em todo o tempo, teve um momento que ela não suportou mais a dor de ver o seu marido sofrendo daquele jeito, ver os seus filhos todos morrendo, ver os seus animais todos sendo mortos. Toda a riqueza de Jó foi acabada. E a mulher, claro, ela estava ao lado dele e teve um momento que ela explodiu, que ela não aguentou. E ela disse: amaldiçoa esse teu Deus. Esse teu Deus não vale nada. Esse teu Deus só te traz tristezas, só te traz amargura. Esse teu Deus, para que você serve esse Deus? E é isso que o diabo quer de nós. Você quer ver uma coisa que o diabo aplaude de pé? É você murmurar e reclamar, porque você está denegrindo a imagem de Deus. Você está exatamente como a mulher de Jó. Você está quase que amaldiçoando o seu Deus. Então é preciso que nós tenhamos esse cuidado, segurar um pouco essa peçonha para que ela não nos prejudique tanto, né? Para que ela não nos prejudique tanto. Às vezes nós somos prejudicados grandemente por causa dessa bendita língua, né? E ela traz para nós incredulidade. A incredulidade é uma perversa provisão de Satanás. É uma perversa provisão de Satanás. O que é provisão? Algo que foi provido, algo que foi nos arranjado. Então Satanás arranja para nós a murmuração para nós pecarmos contra Deus. Ele é o inimigo de Deus e das nossas almas.
e Ele quer que nós pequemos contra Deus. Portanto, é preciso que nós seguremos. E não há outra forma de nós segurarmos a nossa língua, queridos, a não ser observando aquilo que nós vamos falando e orando, pedindo a Deus, quando nós formos falar alguma coisa, Senhor, me ajude a segurar essa peçonha, né? Eu, às vezes, já falei umas coisas que não deveria ter falado, eu não gosto muito de esperar, né? E sou assim, né? Mas eu luto para isso, eu luto para mudar essa área de espera, e eu preciso aprender a esperar. Esperei com paciência no Senhor, esse salmo é para mim, né? Ele é todinho para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E com esse período que nós estamos passando aqui com o Lourenço, eu tenho que ter aprendido muito a esperar. O Senhor tem me ensinado muito a esperar a Sandra, esperar na fila, esperar no trânsito, esperar em todos os tempos. Nós vivemos uma vida de espera. E a vida de espera, ela deve ser vivida com sabedoria, com inteligência, agradecendo a Deus, sabendo que o fim vai chegar, sabendo que um dia isso vai acabar. De uma forma ou de outra, as nossas lutas vão se encerrar. Enquanto nós continuarmos vivendo, encerra uma e começa a outra, né? Há um cântico que dizia, um cântico bem antigo que dizia: a luta vem e passa, não desanime não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Então é assim, a luta vem e passa. Não pense você que terminando essa luta, você vai falar, opa, que maravilha, agora eu vou para a praia, passar o resto da minha vida na praia, uma vida de praia tranquila, sem problema. Pode ter certeza, virá outra luta. Porque as lutas, elas servem também para nos aprimorar diante de Deus, para testar a nossa paciência, para testar a nossa língua, né? E nós precisamos ser testados. E quando nós somos testados e aprovados, muito bem, pior quando somos reprovados. Aí temos que começar o ano letivo todo de novo. Todo de novo. Eu me lembro que quando eu reprovei aí umas 2 vezes no ginásio, e quando eu reprovava eu achava horrível ter que sentar novamente na mesma sala, porém com aqueles alunos que estavam para trás de mim, e eu ficar com eles. Então, a reprovação é a pior coisa. Nós precisamos ter cuidado para não sermos reprovados por Deus. E para isso, é preciso segurar esse bicho que você tem dentro da boca. Esse bichinho nos dá muito trabalho, nos faz cansar bastante, não é? Reflete ataques de Satanás, não é? A murmuração reflete ataques de Satanás ao crente em diversas áreas. Deus condena de modo incisivo a murmuração. A murmuração não pode fazer parte da nossa vida. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 10, diz o seguinte: vamos lá. Olha, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, diz o seguinte: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não murmureis como tal, alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração leva-nos à destruição. Reclamar diante de Deus, lamentar diante de Deus é coisa terrível, é um pecado nojento. Deus abomina essas coisas de reclamação, de murmuração. Precisamos, queridos, aprender a cada dia ser mais gratos. Porque nós precisamos aprender. Porque neste mundo que nós estamos vivendo, nós vamos deparar com muitas situações difíceis. Nós vamos deparar com muitos problemas a serem resolvidos. Nós vamos deparar com muitas situações que precisamos ter sabedoria de Deus para enfrentá-la sem reclamar, sem murmurar. Porque se nós enfrentarmos sem murmurar, Deus ficará grato. Outro tópico da murmuração, aliás, o primeiro tópico da murmuração é a incredulidade. A incredulidade é a perda de fé, é o ambiente mais propício para o surgimento do pecado, da murmuração. Quando há incredulidade, nós estamos descrendo que Deus pode fazer, desacreditando daquilo que o Senhor pode fazer. E aí
A murmuração, ela vem fazer reviver isso, essa incredulidade, ela vem fazer destacar na nossa vida a incredulidade. A incredulidade é uma perversa provisão de Satanás, como nós já falamos. Depois, o segundo tópico vem a incapacidade de recordar. A incapacidade de recordar. Nós, às vezes, esquecemos de recordar quantas bênçãos o Senhor fez. Quantas coisas boas o Senhor fez por nós e nós esquecemos. Porque estamos num período de incredulidade. E a incredulidade faz com que nós esqueçamos das bênçãos de Deus. Portanto, adquirimos aí uma outra incapacidade que é de recordar. Não conseguimos lembrar das coisas que o Senhor fez. Recordar é lembrar primeiramente da exigência do Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quais são os dias da nossa mocidade para nós lembrarmos do Criador? Mocidade pode ser lucidez de mente, pode ser vistas boas, memória boa, não é? Então nós precisamos, enquanto estamos com tudo isso funcionando, memória, os nossos órgãos, todos eles funcionando bem, nós precisamos lembrar do Senhor. E quando nós não tivermos, por exemplo, alguém que perde a visão, ela deve continuar agradecendo a Deus, porque ela ainda está ouvindo. E se ela perder a audição, ela deve continuar agradecendo a Deus, porque ela ainda pode pronunciar palavras. E se ela perder a voz, ela deve agradecer a Deus ainda em seus pensamentos, porque ela está viva e pode continuar servindo ao Senhor de alguma forma. Portanto, o pecado da murmuração, ele traz incredulidade, ele traz incapacidade de recordar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E lá em 2 Timóteo, verso 8, diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que a mulher de Ló fez? Olhou para trás quando não deveria olhar. Já estava saindo da terra com todos os seus pertences. E ela olha para trás com saudades da posição em que ela estava. Nós não podemos ter saudades do pecado, saudades daquilo que nós deixamos para trás. Eu conheci um senhor que dizia ser convertido, mas pelos frutos nós conhecemos a árvore e nós lembramos que ele não tinha conversão nenhuma. Por quê? Ele tinha vindo do mundo do crime. E naquele tempo, quando nós éramos adolescentes, fazia-se muito culto em ar livre, em umas praças, em um coreto, qualquer lugar. Fazia-se muito culto. Hoje já não vemos isso. E aquele homem, quando subia ali naquele coreto, qual era a lembrança dele? Ele lembrava da vida que ele vivia, mas ele contava aquilo com muito orgulho. Ele contava aquilo com prazer, como se ele tivesse sido um grande homem lá atrás. E há coisas que nós passamos, nossa vida passada, nós devemos lembrar dela para comparar com a vida a qual nós temos tido hoje com Cristo Jesus. Então nós notamos que olhar para trás, às vezes, não é bom. Nós precisamos olhar para trás no retrovisor do nosso carro para saber se está vindo algum carro, qual o risco nós estamos correndo. Mas a nossa meta, a nossa visão principal é olhar para frente. Então nós precisamos olhar para frente e não olhar para trás. Quando olhamos para trás, podemos ter a oportunidade de lamentar, de murmurar. Né? Imagine alguém que na pandemia perdeu alguns dos movimentos do seu corpo, né? E olha para trás, ele tem uma oportunidade colocada por Satanás, como quem diz: olha aí, tá vendo? Murmure, reclame do seu Deus deixou você assim, deficiente. Pessoas que perderam seus bens, perderam tudo. Eu conversava com um homem aqui semana passada, não, foi essa semana mesmo, aqui em uma loja próxima ao hospital, e ele dizia: olha, a minha loja vinha desde aquela parte até essa parte aqui embaixo, muito grande, e hoje estou só com essas duas portinhas. Por quê? Por causa da pandemia. A situação levou à restrição da sua loja. Mas ele não estava murmurando, eu não notei nos lábios dele a murmuração. Ele simplesmente estava apresentando o fato que aconteceu nessa pandemia. Então nós precisamos ter cuidado para não sermos como a mulher de Ló. Olharmos para trás com lembrança das coisas que estavam lá e pecarmos contra Deus. O povo, quando saiu do Egito, também tiveram esse problema. E saíram do Egito, estavam naquela caminhada, sofrendo,
reclamando, blasfemando, e eles lembravam dos melões, das cebolas, não é? dos pães, lembravam de tudo que tinha lá atrás. E o Senhor Deus um dia se irou com eles e mandou cordonizes para que eles comessem até pelos narizes. De tão bravo que Deus ficou com eles. Então, às vezes, Deus fica chateado conosco também, com as murmurações. Nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor Deus. Já citamos aqui alguns. Precisamos, assim, viver. Portanto, incredulidade, incapacidade de recordar, e depois a incapacidade de contemplar os atos bondosos de Deus. Porque Deus continua sendo bom. Ainda que nós estejamos em momentos difíceis, Deus continua sendo bom e continua sendo Deus. Independente de você ou eu acreditar que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer ou não, Ele continua sendo Deus e continuará. Não é? Ainda que nós possamos dizer, eu não acredito em Deus mais, eu sou um ateu. Ele vai continuar sendo Deus da mesma forma. Quem perde somos nós. Portanto, a incapacidade de contemplar os atos bondosos do Senhor também fazem parte deste âmbito da murmuração. Esses atos de incredulidade, incapacidade de recordar, incapacidade de contemplar os atos bondosos do Senhor. Precisamos fazer como o salmista no Salmo 126, verso 13 e 4. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Veja que o salmista não diz grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. Ele diz grandes coisas o Senhor fez. Ele está referindo ao passado. Ao passado. O povo, quando saiu do Egito, eles tinham ainda essa oportunidade de dizer, né, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O murmurador, infelizmente, vê as coisas que estão vê as coisas que se definham à sua volta perecendo. O murmurador, ele só consegue ver como aquela menina, ela só conseguia olhar para a janela aonde foi enterrado o seu cãozinho. Mas ela se esqueceu que na outra janela havia um jardim lindo, bonito, para contemplar as flores ali, admirar aquelas flores. Foi ali que seu pai levou para ver. E é assim que também o nosso Pai Celestial faz conosco. Ele leva-nos para contemplar as coisas que o Senhor tem feito por nós. Para nós deixarmos de ver as malignidades, as carnalidades, as burrices que nós fizemos e vamos passar a olhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida de uma forma maravilhosa. Para isso é preciso que haja arrependimento da nossa vida, é preciso que haja mudança para que nós possamos deixar de ser controlados pela língua. A língua não deve nos controlar. Nós que devemos controlá-la e pôr ela no seu lugar. E é certo que para pôr ela no seu lugar, nós temos uma grande briga, uma grande luta, mas precisamos assim fazer. Se quisermos viver bem, se quisermos viver dias abençoados por Deus, precisamos assim fazer. Depois temos a influência da língua, né? A influência da língua vai levar-nos a ver ou a estudar vários pontos que compete dentro desse âmbito da influência da língua. Não é? E depois nós vamos estudar sobre isso, para que não fique muito longo, nós vamos encerrar aqui. Então eu queria que você observasse, leia o livro de Tiago, você vai ver como ele nos chamou a atenção para esse bendito nervo que nos atrapalha bastante, que nos faz pecar e que nos faz murmurar contra Deus. Deus odeia a murmuração, a reclamação. Pessoas murmurentas, até nós mesmos temos dificuldades de ficar perto dela. Aquilo nos contagia, deixa-nos tristes de tanto que a pessoa reclama. Então é preciso nós estarmos rodeados de pessoas que glorifiquem a Deus, que honrem o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E louvor que digo não é apenas abrir a boca para cantar, mas o louvor é quando nós glorificamos a Deus em todo o tempo. Herodes não deu glória a Deus, o fim dele foi trágico. Nós precisamos dar glórias a Deus. E dar glória a Deus não é pronunciar glória a Deus, não é isso tão somente,
mas é no nosso viver, no nosso agir, no nosso comportamento, retribuir tudo a Deus, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos passar dificuldade. Paulo escreveu isso numa prisão terrível e ele estava ali dizendo: eu posso suportar isso. Fiquem tranquilos que tudo posso, mas não em mim mesmo, mas naquele que me fortalece. Eu posso suportar a prisão, eu posso suportar a fome, eu posso suportar a pobreza. Paulo dizia, ele podia suportar tudo. E se Paulo, como ser humano, podia, nós também podemos. Vamos deixar de murmurar, de reclamar e vamos segurar essa peçonha aí, tá bom? Envie esse vídeo para muitas pessoas verem, que fará bem para a sua alma, para o seu espírito, um despertamento para segurar este membro incontinente, né? Eu quero orar com você. Querido Deus, eu sou grato a Ti, Pai, por este momento tão gostoso, tão maravilhoso aqui, com a Tua palavra em mãos, meditando naquilo que o Senhor tem usado, o Teu servo Tiago, para nos ensinar. Aliás, que o Senhor tem usado, que o Senhor usou o Teu servo Tiago para nos ensinar. E nós louvamos a Ti, Senhor Jesus, porque está aqui essa chamada de atenção para que nós possamos conhecer melhor este membro e saber que não sou eu apenas que às vezes não consigo segurá-lo, mas que todos têm esse problema. E quem consegue segurar este membro é um homem mais perfeito da face da terra. Então nós notamos que não há ninguém nessa face da terra que possa segurar, controlar este bichinho que está dentro da nossa boca. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o Teu amor, que a Tua bondade seja derramada sobre a nossa vida em todo o tempo. Que o Teu nome seja glorificado. Deus abençoe, querida irmã, querido irmão que está nos acompanhando. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus. Um beijo a todos. Até mais, se assim Deus permitir.